Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação das referências científicas. Esta sessão, intitulada Referências Científicas, está disponibilizada em uma playlist cujo nome é exato e precisamente referencial científico ou referências científicas, e nesta playlist nós apresentamos conteúdos científicos relacionados, associados às mais diversas áreas do saber humano, do saber científico, bem como apresentamos os referidos conteúdos científicos nas mais apresentados, registrados e disponibilizados nos mais diversos padrões de apresentação ou de mídia, a saber, por exemplo, o livro impresso, o artigo impresso, a página de conteúdo científico disponibilizada na internet, o canal de conteúdo científico sediado e hospedado na plataforma do YouTube ou em outras redes sociais ou em outras plataformas. Estaremos então, ao longo do tempo, se o Criador permitir, apresentando várias referências científicas nos mais diversos formatos de registro. Então, nesta sessão nós estaremos apresentando o livro intitulado Múltiplas Faces da História das Ciências na Amazônia. Mais uma vez, Múltiplas Faces da História das Ciências na Amazônia, de autoria aqui do organizador do livro, o ilustre e eminente historiador da ciência, cientista, professor José Jerônimo de Alencar Alves. Então, este livro é registrado e chancelado pela prestigiadíssima editora da Universidade Federal do Pará, cujo escritório sede está na cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil, escritório que está nas dependências prediais, por assim dizer, no campus central da Universidade Federal do Pará. Muito bem, este livro apresenta 2 capítulos, não é? O primeiro capítulo dedica-se a registrar uma homenagem, um breve reconhecimento ao belíssimo e reconhecido nacional e internacionalmente trabalho desenvolvido pelo ilustre professor, pelo nobre professor José Maria Filar do Bassalo. Então, o primeiro capítulo trata desta, por assim dizer, homenagem. Aqui está. Então, sobre o professor José Maria Filar do Bassalo, homenagem aqui registrada por ocasião da edição do livro no ano de 2005. Este livro foi editado e publicado, e com Sua Excelência, o então magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Alex Fiuza de Mello. Então, ele registra uma homenagem ao professor José Maria Filar do Bassalo. Ainda 2 autores, a saber, José Eduardo Ferraz Clemente e Olival Freire Júnior, 2 grandes professores e cientistas, também escrevem um capítulo intitulado José Maria Filar do Bassalo, físico paraense resistente ao arbítrio do tempo. Então, no capítulo 2, o capítulo 2 dedica-se a apresentar, intitulado História das Ciências na Amazônia. Então, aqui apresenta artigos de diversos autores, resumindo e tratando sobre a história, o desenvolvimento das ciências na região amazônica. Então, aqui na subseção 2.1 nós temos o artigo de autoria da professora Maria Amélia Dantes, intitulado A Implantação das Ciências no Brasil, um debate historiográfico. Ainda na subseção 2.2, um outro artigo de autoria do professor Décio de Alencar Guzman, intitulado Ciência e Política no Brasil Colonial, a História Natural do Frei Cristóvão de Lisboa, de 1622 a 1627. Um outro artigo intitulado Cientificismo da França para a Amazônia, o Positivismo de Lauro Sodré, de autoria do eminente professor José Jerônimo de Alencar Alves. Inclusive, trata-se do professor organizador desta obra.
Um outro artigo intitulado Portugal e os intercâmbios vegetais no mundo ultramarino, as origens da rede luso-brasileira de jardins botânicos, de 1750 a 1800, referindo-se a este período temporal, este intervalo temporal, de autoria do professor Nelson Sanjad, ou Sanjad. Um outro artigo de autoria da professora Regina Cândida Elero Gualtieri, professora Regina Cândida Elero Gualtieri, intitulado A Amazônia sob olhares evolucionistas, a ciência no Museu Paraense, de 1894 a 1914. Ainda aqui, um outro artigo intitulado Euclides da Cunha, as ciências naturais e a busca do paraíso perdido, de autoria do professor José Carlos Barreto de Santana. Também de autoria do eminente professor, grande pesquisador, ilustre professor Rui Guilherme Castro de Almeida, intitulado O papel dos engenheiros paraenses, do sanear ao nuclear. Interessante artigo. Em seguida, o artigo intitulado A contribuição alemã à linguística e à antropologia dos índios do Brasil, especialmente da Amazônia, de autoria do professor, do pesquisador Sebastian Drude. Ainda, também elevando o nível de qualificação das obras, né, dos artigos, aqui compondo mais um importante artigo e contribuindo expressivamente com esta obra, está o nosso professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, com o artigo intitulado Júlio César Ribeiro de Souza e a dirigibilidade aérea. Muito bem, ainda o pesquisador, a professora Jane Felipe Beltrão, aqui registrando e publicando o artigo intitulado Alopatia, arte oficial de curar, disputas em tempo de cólera no Grão-Pará. Ainda de autoria de dois pesquisadores, a saber, a professora Heloísa Maria Bertol Domingues e o pesquisador Patrick Petitian ou Petitian, não sei pronunciar exatamente. Ambos publicaram um artigo intitulado Ecologia e Evolução, a Unesco na Amazônia, de 1946 a 1950. E por fim, o último artigo aqui registrado, compondo esta importante obra, o artigo intitulado O debate sobre a criação do Instituto Internacional da Ileia Amazônica no Congresso Nacional, de 1948 a 1951, de autoria de Marcos Ochor Maio e Rodrigo César da Silva Magalhães. Mais uma vez, aqui está o livro, cujo organizador é o professor José Jerônimo de Alencar Alves, livro intitulado Múltiplas Faces da História das Ciências na Amazônia, editado, registrado e chancelado pela editora da Universidade Federal do Pará. Aqui está. E alguns detalhes, né, do livro. Muito bem, uma importante obra. E então nós estaremos oportunamente apresentando outros conteúdos científicos nos mais diversos formatos e sobre as mais diversas áreas do saber científico. E então agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado a todos.